Então tá. Bem, pessoal, nós vamos tocando por aqui. Eu vi que o pessoal do grupo ali já comentou que está com alguma dificuldade de acesso ali. A Stephanie disse que não vai conseguir entrar por enquanto. A Ana Carolina também disse que hoje não vai conseguir se fazer presente. Não tem problema, tá, gurias? Eu vou fazer o seguinte, enquanto o resto do pessoal pode entrar também, eu vou aproveitar a, a nossa a nossa presença ilustre, aí, do ilustre convidado que a gente chamou hoje aqui para participar, e aí eu vou gravando e depois eu subo para o YouTube e vocês podem assistir, né? Porque a gente já estava aqui batendo um papo e o papo já estava bem rico, já estava bem exatamente nessa linha que a gente queria abordar na aula, né? De requisitos do contrato social e de alguns elementos que não obrigatoriamente são requisitos para passar na junta comercial, por exemplo, né? Um contrato, mas que são importantes nessa dualidade, assim, administração, consultoria versus jurídico, né? Então, quem veio aqui participar com a gente da aula hoje é o Wellington Hermel. Eu já tinha feito uma apresentação do Wellington ali no grupo. Então, o Wellington é meu colega, meu amigo aqui de Novo Hamburgo. Ele é professor também na área de administração, trabalha muito com consultoria de empresas, né? Então, eu trouxe o Wellington aí para a gente bater um papo, para trazer aquela dinâmica que eu sempre falo para vocês, né? No dia a dia da aula, de que eu dar direito empresarial para administração e contábeis é sempre um desafio, porque se eu fizer um cenário muito tradicional de direito, digamos assim, de só apresentar a lei, vai ficar muito chato. Vocês vão, no meio do semestre, eu não vou me aguentar mais, né? Então, o Wellington também está aí para a gente trazer essa dinâmica. Obrigadão pela presença aí, Wellington. Sim, Tá? O que a gente estava valeu. conversando já para o pessoal que tá entrando aí na sala, na aula, e para entender como é que está sendo a dinâmica. Na aula passada, Wellington, a gente estava falando assim, eu estava te mostrando já, e está Uhum. compartilhado aqui, um canvas jurídico, tá? Que eu elaborei, que é mais ou menos um roteiro do que uma empresa, eu estou dando, é como todas as empresas, mas eu estou dando um foco bem mais, assim, de startup, até para dar um gostinho mais moderno, né? Na aula, assim, Sim. dessa coisa que a gente está vivendo, assim, de startup para cá, startup para lá, inovação, todo mundo gosta desse cenário. Então, o que a gente estava falando assim? A gente estava na aula passada discutindo as vantagens e desvantagens de ser uma limitada, de ser uma SA, o que é um microempreendedor individual, o que é uma IRL, uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? E hoje eu quero fazer uma abordagem ali com o pessoal dos requisitos essenciais, né, de um contrato social. Uh, e, além de um requisito essencial de um contrato social, é o papo que a gente já estava tendo aqui, de alguns elementos, de alguns pontos que, além do próprio contrato social, que são muito importantes, apesar de não serem obrigatórios. Né? Então, são aquelas coisas da lei que não trazem obrigatoriedade, mas que, para fins de estruturação de uma empresa, é muito legal ter, por exemplo, assim, numa figura como que a gente está tendo aqui, né? Um consultor, vamos pensar assim, de negócios e um consultor da área jurídica, né? Então, eu queria que tu falasse para a gente aí aquilo que a gente estava falando de, por exemplo, ali dos contratos principais, né? De, uh, de ter não só a questão aqui dos contratos principais, por exemplo, no contrato social, mas de também fazer uma análise do que é importante para, por exemplo, a questão de solução de conflitos, que sempre vão Uhum. haver, né? Nós estamos falando de pessoas. Então, como é que Uhum. tu vê isso, Wellington? E pode falar aí à vontade, te apresenta, dá a tua experiência, por exemplo, no que acontece aqui nessa Uhum. situação do Canva, que tu também está vendo aqui, do Sim. entre os sócios, para a gente começar esse bate-papo aí. Valeu. Sim, A palavra é tua. perfeito. Boa noite aí. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Bacana aí conhecer o pessoal. E isso hoje afeta muitas empresas, né? Quando a gente fala de contrato social, vamos estruturar uma empresa, a gente acaba tendo só aquele olhar do contador, né? Porque tudo no início do namoro a gente não prevê algumas coisas que podem acontecer, né? Então essa discussão dos contratos ela é importante, principalmente que a gente estava falando antes, né? Que é as discussões entre sócios.
Porque o que acontece dentro de um contrato, um acordo de sócio, por exemplo, né? Que a gente já está tirando um pouquinho do que é o contrato social, né? Que são duas coisas diferentes. Quando eu abordo isso com clientes, né? Até para falar com vocês, para vocês entenderem um pouco da minha atuação, eu trabalho com sucessão empresarial, desde a profissionalização das empresas até a sucessão dela, que é a venda, né? O valuation, a gente trabalha com cálculo de valuation das empresas para fazer essa mediação de compra e venda. E muitas vezes a gente começa a observar no mercado que a abertura da empresa é a parte bonita, bacana, mas a gente acaba não prevendo algumas coisas que podem acontecer, né? Como, por exemplo, alguns casos. Eu perdi confiança no meu sócio, eu estou com capital para comprar a empresa do meu sócio e isso não foi acordado anteriormente. E daí, por exemplo, eu perdi a confiança do meu sócio, como eu vou fazer para tirar ele da empresa em si? Né? E isso a gente discute muito na prática. Eu tenho casos de empresas aí que amigos meus até estruturaram com familiares. Eu disse, cara, eu sei que família a gente tem um grau de confiança maior, mas a proteção de ambas as partes quando a gente faz um acordo de sócio, ela minimiza estresse futuro, né? Atritos futuros que tu possa ter. E na minha experiência, na minha vivência, que eu vejo isso dentro das empresas, está tendo uma preocupação maior com isso hoje em dia. Bom. Né? Porque não é simplesmente estruturar ali uma empresa, abrir um CNPJ. Hoje a gente, quando está com um CNPJ, a gente está com um amigo, a gente está com um sócio, com um fundo de investimentos, por exemplo, né? Isso é outro tópico que a gente estava falando das startups. A gente tem um negócio inovador, a gente quer fazer ele crescer, a gente busca o capital de terceiros, né? A gente está incluindo mais pessoas dentro da nossa empresa. O que a gente vai fazer para minimizar o estresse e as desconfianças, né? É importante a gente deixar isso em contrato. Tá? Vocês estão estudando aí tipos de contrato, né? Eu acho que isso é super bacana ali. A diferença do contrato social para um contrato de compra e venda, por exemplo, ou um acordo de sócio, né? Um contrato de compra e venda de ações, onde tu vende o percentual da empresa para um fundo, para um tio tu pode vender a empresa, por exemplo, né? Mas teu tio tem que entender que eu gosto da relação do tio porque os meus tios eu tenho muita confiança, então se eu for apresentar algo para o meu tio, eu vou ser bem transparente com ele quanto a isso e eu vou colocar em contrato, porque eu vou explicar para ele que ele está correndo um risco em uma empresa, em um negócio. A gente está vendo hoje muito forte essa questão aí no mercado, quando a gente viu no Brasil aí no último ano o crescimento do investimento na bolsa, né? Só que a galera acha que a rentabilidade vai ser sempre positiva, né? Que nunca vai ter o lado ruim, o lado negativo. Daí pensa, né? Botei meu tio lá, ele vai investir 300 mil na minha empresa. Ele vai querer a rentabilidade disso, né? E o que a gente viu agora nos últimos meses é o contrário disso, né? O dinheiro evaporar. Eu tenho amigos que fizeram investimentos que, cara, dinheiro evaporou por um período, mas tu tem a posse, né? Se tu precisa da liquidez do dinheiro hoje, provavelmente tu vai perder esse dinheiro, né? O grande investimento que tu fez. E isso é o que eu gosto de discutir aqui quando tu coloca ali o entre sócios, da importância dessa proteção e do acordo de sócios ele ser importante para principalmente a transparência, né? As pequenas empresas elas lidam ainda pouco com isso, mas elas estão vendo que isso é necessário. A gente aborda em grande empresa a governança, né? Só para eu fazer um corte aqui, tá, Wellington, para o pessoal entender assim, ó. Então, o que eu tenho, tá? Eu tenho pelo menos assim 6 elementos, e aí depois é o pessoal anotar ali, né? Vamos ter que assistir a aula depois no YouTube. 6 elementos, digamos assim, divididos em um contrato que são obrigatórios, né? O primeiro é a qualificação dos sócios. Então, no contrato social vai ter que haver a qualificação desses sócios, ou seja,
lá no primeiro item de um contrato, todo contrato vai ter uma qualificação, quem é que está contratando com quem. Né? Então, vou ter lá nome completo, endereço residencial, estado civil, nacionalidade, profissão, RG e CPF, se for pessoa física. Um contrato social pode envolver pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Então, pode uma pessoa jurídica ser sócia de uma pessoa física, ou ser duas pessoas jurídicas sendo sócias de um novo empreendimento. Mas eu vou ter que qualificar e dizer quem está participando. Isso é obrigatório. Só para a gente fazer o corte, assim, ó, Claro. social para acordo de sócios, né? Que daí o Exatamente. Segundo, atividades e serviços desenvolvidos, né? Então, eu tenho que descrever. Tá aqui embaixo, olha só, que eu fiz ali no nosso Canva, eu fiz um item a respeito disso para o pessoal não se perder e não esquecer. O que acontece com o objeto, ó? Eu tenho que ver qual é, o pessoal da startup gosta de falar, né? O core business. O que é o objeto, né? Então, o core business é o nome bonito em inglês lá para falar. Eu tenho que descrever com precisão esse objeto, porque eu também tenho que estar, o que eu estou falando para a galera é o seguinte, eu tenho que estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Eu tenho que estar com um olho na minha atividade, que aqui eu estou falando primeiro de um direito societário, né, de constituição da empresa, mas eu tenho que estar com um olho ali na frente, porque eu posso ter alguma vantagem tributária, de acordo com o negócio que eu estou desenvolvendo. Então, só para a questão do objeto, isso é importante. E aí, para o pessoal pesquisar o que é o objeto de uma empresa, depois vai fazer o exercício tema de casa, vai procurar lá pelo CNAE, CNAE, Código Nacional de Atividade Empresarial. Né? Então, nós temos lá no site da Receita Federal, o pessoal dá um Google depois, CNAE, CNAE, Receita Federal. Todas as atividades que são descritas como atividades empresariais. Não vão encaixar o contrato social naquelas atividades ali. Tá? Terceiro ponto que está descrito aqui, ó, os tipos societários, que a gente vem falando desde a semana passada, né? E aí tem a ver também com isso que tu está falando de acordo de sócios, de um lado, e de outro lado, porque eu posso trazer uma forma societária mais simples, né? É claro que numa SA eu tenho muito mais regras, porque uma SA é mais complexa, em tese, do que uma limitada, muito mais complexa que uma Eireli, né? Mas o que eu posso? Eu posso não precisar fazer uma SA no momento, né? Porque é muito mais complexo. Então, o que eu faço? Em regra, eu faço uma limitada. Ou uma Eireli, agora está muito em voga, né? Então, o que eu vou ter que escolher? Eu tenho que ter o tipo de empresa como terceiro item do meu contrato social e a localização dessa empresa, tá? Quarto, muito importante, um quarto item ali, ó. Participação societária e administradores. E aí que vem, estava falando também ali, né, Wellington? Eu sou sócio, mas eu sou sócio com quantas cotas? Porque isso vai ter reflexo no ônus e no bônus, né? Igual o casamento, né, Wellington? O pessoal acha que o casamento, por que tem regime de comunhão parcial, regime de comunhão universal ou separação total? É porque na hora que der ruim lá no casamento, e na hora que ficar dívida do marido ou da esposa, aí eu quero ver, porque paga a dívida também, né? Então, fazendo um paralelo, eu tenho que saber que a participação societária vai ter esse reflexo, e mais, nesse item também, eu tenho que dizer quem é que vai administrar a empresa, né? Porque que não precisa ser um proprietário da empresa, né? Boa, exatamente. Não precisa. Por exemplo, eu quero que o Wellington administre a minha empresa, porque o Wellington é um consultor e tal, e eu não quero, sou eu e o meu irmão, então eu e meu tio, né? Foi o caso ali do exemplo teu. Mas eu não quero eu administrar, até porque eu quero tirar essa questão de família. Eu quero um administrador isento que seja 100% técnico ali. E mais, que os sócios possam cobrar, né? Isso é importante. Exato. Isso é legal. Essa profissionalização, né? Então, saibam, o administrador, então, como quarto item, participação societária e administração. Sendo que o administrador não precisa ser sócio, pode ser um administrador externo, não tem problema. Exato. O administrador é o tomador de decisão do negócio, porque existe duas coisas que são diferentes. A propriedade da empresa, eu ser proprietário dela, é diferente de eu administrar ela e de eu tocar ela aos objetivos do proprietário, né? Aqui nós temos e aqui é o que muitas vezes tem o conflito de agência que a gente chama, que é o conflito entre os dois papéis, do administrador com o proprietário. E daí, muitas vezes o interesse do proprietário pode ser diferente do administrador. Então é por isso que o administrador responsável é o que
é responsável de fato pela empresa. Então, isso é importante destacar. Essa abordagem é importante, até para o sexto Uhum, item ali, que vai se subdividir em pelo menos 5, tá? uhum, Ali, que eu tenho aqui, que eu meio esquematizei aqui para o pessoal anotar depois e fazer os seus rabiscos no caderno ali, né? uhum, Um sexto item é regras para deliberações importantes. Então, eu vou ter que definir no contrato social como é que vai ser a distribuição de lucros, e aí eu tenho que uhum. ter no contrato social isso expresso, e também tem aquela situação do acordo de sócios, né, que depois a gente volta. Exato. Né? Enfim, Isso aí, um exato. pode complementar o outro. Isso é bom. É, exatamente, um complementa o outro, né? Por isso a importância do acordo entre sócios, porque muitas vezes no contrato social tu não vai conseguir detalhar e descrever as regras que tu quer ter com o teu sócio, né? E a forma com que tu vai trabalhar com ele. Então, por isso que é bem importante separar em dois momentos diferentes isso. Mas, em contrato social, a gente já pode descrever alguns aspectos que são bem importantes, quanto ao administrador, o papel de cada um. Nesse caso aí, que nem tu falou, né? Tu descrever as partes, né? Às vezes é empresa, às vezes é um fundo de investimento que vai estar ali, né? Uhum, uhum. Dentro disso. Então, por isso que a proteção de contratos e de acordos ela é muito importante além do contrato social, né? Outro E ponto esse importante, administrador ele é responsável pelo negócio. Isso que é bem importante destacar, né? sim, profissionaliza, isso é bom. E ele responde, Exatamente. né? Isso é também para o pessoal entender que, assim, tudo que eu vou fazer, eu tenho reflexos jurídicos nisso, né? Por exemplo, eu tenho uma responsabilidade civil, que é o quê? O prejuízo que eu causo a alguém. Então, se eu, como Exato. administrador, sei lá, cometer um ilícito lá, má gestão não necessariamente é crime, né? Uhum, Ou má gestão não necessariamente te responsabiliza por algo. Mas se tu praticou como administrador má gestão do negócio, o direito uhum, vai pedir para analisar o quê? Dano, né? O dano que foi causado e a culpa uhum. do administrador, que é o quê? Exato. Imprudência, negligência e imperícia. Isso é um ponto legal de se Uhum, abordar e de ter expresso no contrato social, porque ou de até no acordo de uhum, sócios ou num próprio eu nomeio um administrador e com esse administrador eu tenho um contrato paralelo uhum. que é o que ele tem que observar com algumas diretrizes, né? Então, a gente está falando hoje de contrato social, né? E, ou seja, Exatamente. contrato social, por vezes, e a regra, acho, né, Wellington? Ele é muito, Sim. ele é muito, ele é muito simplório, né? O contrato Isso, social. exatamente. Ele é mais simplista do que a realidade das empresas, né? É, claro, É, por a gente exemplo, está falando de desburocratizar, mas às vezes certas coisas são importantes, né? por que eu digo isso? Porque a gente está falando de startup, né? E quando a gente fala de startup, eu gosto de trazer um conceito importante, porque startup, qualquer pequena empresa acha que é startup, mas não, a startup ela tem os seus diferenciais, né? Ela tem características diferentes. Sim, ela é uma pequena empresa, ela tem um potencial escalável, né? Eu até anotei alguns aspectos importantes que eu vinculo quanto a startup, que é o quê? É um novo produto, Uhum. ela trabalha num cenário de extremamente incerteza, né? Ela trabalha na incerteza porque é algo totalmente novo. Ela é escalável, ela tem um potencial de se conectar mais às pessoas, né? Eu até estava olhando dias atrás a live do menino da Singu, que ele faz a gestão da podóloga, profissional da área de estética, que vai até a casa da cliente, né? Ele atende hoje São Paulo e Rio de Janeiro. Um modelo de negócio super bacana. E essa organização ela é temporária, né? Porque no longo prazo ela vai se estruturar administrativamente. Mas ela é temporária porque ela é algo novo, ela vai se adaptando ao mercado e é totalmente escalável. Então, dentro desses aspectos, a gente começa a ver que uma startup ela tem um risco muito grande. E se tu não deixar isso muito descrito, daqui a pouco o cara apresentou num fundo de investimentos lá um baita negócio. Daí o fundo de investimento vai lá e investe. Só que existem responsabilidades, direitos, né, e deveres de cada parte. Normalmente o fundo é uma aceleradora que vai ajudar o cara a crescer. Mas se isso não está descrito em um contrato, sendo explicado isso, e o próprio empreendedor não se proteger disso, daqui a pouco ele está buscando uma bronca para ele. Claro. No seguinte sentido, pô, eu vou receber o dinheiro. Pô,
incrível receber 500 mil. Só que, meu, deixa claro para onde vai esses 500 mil que tu vai receber de investimento. É para empresa, é para venda, é pessoal, esses 500 mil tu está vendendo parte do teu negócio, vai ficar para ti o teu dinheiro, é para ti o dinheiro. Esses são aspectos que são importantes da gente discutir quando a gente fala de startup. Porque não é simplesmente captar esse dinheiro, entendeu? Não, E e a daí, gente por isso, vê, né, Wellington? esse suporte administrativo, né? Não, e a gente vê assim, né? O que daí, porque trabalhando nos requisitos essenciais do contrato social, né? Que é a forma de construção da limitada, a gente tem ainda entrada e saída de sócios e regras para a tomada de empréstimos. Né? Então, é exatamente nisso que tu está falando. Porque o que eu estou falando assim? Bom, eu tenho uma startup, né? Então, qual é a lógica da startup? É o que eu falo sempre, tu starta, né? E nem sempre upa, né? Ou seja, tu começou a empresa, vale para startup, vale para qualquer empresa. Então, o que acontece? Essa startup aí que tu estava falando, né? Poxa, vamos pensar assim, sei lá, pode ser algo realmente muito disruptivo, né? Eu posso estar criando um novo unicórnio, pessoal. Eu já falei para o pessoal nos unicórnios, que são as empresas que valem 1 bilhão. Né? Então, nós temos no Brasil unicórnio. Por exemplo, o Ebanks foi o primeiro unicórnio brasileiro, que é uma empresa de cobrança, né? Então, quem usa Spotify, por exemplo, aí do pessoal, né, que está nos assistindo aí, saiba que usa o Ebanks, ou seja, é uma empresa de cobrança, uma plataforma de intermediação de cobrança que o Spotify usa. Foi o primeiro unicórnio brasileiro. Vamos lá, eu não vai dar tempo aqui, eu não vou buscar o contrato social da Ebanks, né? Mas se a gente fosse fazer um estudo de caso da Ebanks, provavelmente elas começaram lá com um contratinho social simples até, numa limitada, e esse contrato, nesse 6º item obrigatório, falou de regras de entrada de novos sócios e regras de saída de sócios. Porque o que é importante? Eu posso inverter a lógica da lei, né? Então, o que a lei geral diz numa limitada? Só pode entrar e sair sócio se todos os demais concordarem. Essa é a lei geral. Mas, se nós acordarmos no nosso acordo, aqui no nosso contrato social, aqui, Rafael e Wellington, que pode entrar e sair independentemente dos demais darem o ok, bom, eu deixo livre essa entrada e saída. Então, eu posso usar uma limitada. Por que o pessoal gosta da SA quando vai acelerar? E tem aqui contratos de aceleração, a questão da SA. Porque numa SA é uma sociedade que não é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade de capital. Então, na sociedade de capital, entra e sai a qualquer tempo. É por isso que a gente, falando em bolsa, né, Wellington? Por isso que a gente compra e vende ações na bolsa, quem trabalha com isso, quem é uma SA de capital aberto, entra e sai o Wellington, Rafael, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, não tem problema nenhum, porque é uma SA, uma sociedade de capital. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao falecimento, né? Então, e aí? Um dos sócios vem a falecer. A regra geral diz que os sucessores, os herdeiros daquele que faleceu, só vão poder entrar na sociedade se os demais concordarem. Olha o pepino que isso pode dar. Né? Sei lá, questão de família, questão de sócio, não me dou com o filho do meu sócio. Sei lá, o guri daqui um pouco, a guria não querem nem saber do negócio, são obrigados a entrar. Né? Eu vou ter que indenizar. Eu tendo que indenizar, eu vou entrar numa outra situação, que é da questão de quanto vale essa empresa. Exato. Né? Então, são por isso que isso tem que ser previsto, né? Oi? Por isso que isso tem que ser previsto, né? Quanto mais eu tiver previsão específica no contrato social ou em um contrato paralelo, que é esse contrato, esse acordo entre sócios, melhor. Porque o que eu vou evitar? Mais ainda, para chegar no 6º item ali, para fechar o 6º item, resolução de possíveis conflitos entre sócios. Qual é a regra geral? Regra geral, eu vou para o Poder Judiciário. Olha, gente, fala aqui, né? Que forma. Ir para o Poder Judiciário, hoje em dia, não é negócio para ninguém. Nada contra o Poder Judiciário, meus queridos amigos juízes, pessoal, nada disso. Só que o Poder Judiciário geralmente entrega uma resposta lenta, né? E essa resposta lenta, muitas vezes, não é uma resposta que esteja a contento. Ela pode não contentar ambas as partes. Então, o que se pode fazer? Se pode instituir no próprio contrato social câmaras de mediação e arbitragem. Se pode ter detalhes mais específicos no contrato social ou no acordo entre sócios
para que essas regras estejam definidas, né? Então, tudo isso, digamos assim, nesses 6 grandes itens ali que a gente está comentando aqui: qualificação dos sócios, atividades e serviços desenvolvidos, tipo de empresa e localização, participação societária e administradores, e essas regras para deliberações importantes, tudo pode, nem pode, deve constar no contrato social. Porque senão vai para a junta comercial, quando volta ali com uma pontezinha, opa, tem que retificar esse item. E eles são muito Sim, criteriosos, né? O pessoal que é mais da exato. contabilidade pode falar melhor do que eu. Vai e volta. Vai, não, deu isso aqui, não pode isso, não pode aquilo. Né? Então, para fins de registro, é uma coisa. Para fins Uhum, da gente resolver problema futuro, é outra. Então, exato. por que eu tenho que trabalhar com o Wellington lá? Porque ele vai fazer a parte negocial. Ele vai fazer uma consultoria de negócios para mim. E eu vou trabalhar com o quê? Com a transformação dessa consultoria de negócios do Wellington para a gente observar todo esse nosso Canva aqui, ó, para todos esses itens. Olha só, 18 itens entre os Uhum, sócios. Gente, se exato. eu e o Wellington conseguimos fechar esses 18 itens aqui no contrato social e em acordo de sócios, aqui ó, joinha. Estamos, vamos pensar assim, com o nosso trabalho muitíssimo bem feito, né, Wellington? E aí, Uhum. fala um pouquinho mais aí desses problemas que tu vê que podem ocorrer. Por exemplo, assim, né? Como eu trabalho com associação de empresas, a gente trabalha com entrada e saída de sócios, a gente trabalha com compra e venda de empresas. Por exemplo, a gente tem a mudança do contrato social, né? Eu vendi a empresa para outra pessoa. Aí, dentro dessa mudança do contrato social, já tem uma imensidão de aspectos que, por exemplo, trabalhista, né? Pode entrar aí, que vocês vão ver depois ali, a questão do vínculo. Daqui a pouco tem um empregado que entra como ação com a empresa e eu estou com o nome nesse contrato social. Então, por isso que o contrato de compra e venda ele também é importante para prever isso, entendeu? São coisas que muitas vezes a gente não tem conhecimento, a gente vai lá e compra um CNPJ, compra uma empresa em operação e esquece desses aspectos. Eu tenho clientes que têm passivos hoje trabalhista por causa disso, não foi nem ele, foram de terceiros, mas e aí, não previ isso em um contrato de compra e venda. Então, por isso que a gente traz aqui o aspecto teórico, mostra o quanto isso é importante e mostra quanto é importante praticar isso na realidade, né? Por exemplo, agora fizemos negociações de compra e venda. Existem parcelamentos, né, a serem pagos, acertados. Está lá em contrato. Mas aí, eu vou ter que ter um meio de campo de negociação para os próximos meses. Essa é minha tarefa agora, né? Em meio a todo o vírus aí que a gente está vivendo, né? Os negócios pararam. E aí, vamos em instâncias maiores ou vamos negociar isso? Em contrato está um parcelamento, mas daí entra o Wellington para o aspecto administrativo e de negociação, né? Que tem coisas que acontecem que a gente não prevê, né? Por exemplo, a questão da crise. Além disso, né? Eu passei por dias atrás um caso que vieram várias coisas juntas, né? Eu fiz uma negociação de compra e venda de um estabelecimento comercial em Novo Hamburgo, no qual a gente fez toda a transição, né, para os novos proprietários, são 2 proprietários, e nesse caso eles optaram por acelerar e eles fizeram somente o contrato social. Eu destaquei a importância de eles fazerem um acordo entre eles, caso venha a ocorrer um atrito. Para vocês verem como os atritos eles são rápidos. No Pessoas. segundo, no segundo mês de empresa, eles já tiveram diferenças entre eles, de forma de trabalho. Imagina em um namoro, tu vai acabar o namoro em 2 meses, Bem, né? acontecer, né? E pode acontecer. E o que eu coloquei para uma das partes, cara, bom senso nesse momento, né? Tu tem o teu negócio, tu tem tempo para fazer as outras coisas, então cabe um negociar de um abrir mão, né? Então, o que acontece? Eles negociaram e dentro disso eles chegaram a um bom senso de compra de cotas de uma parte.
né? Esse menino, ele fez uma proposta para a sócia, ela não aceitou e ela fez uma contraproposta, no qual ele ficou satisfeito. Uhum. Mas pense se isso está em um acordo, já está claro no início, isso já está previsto. Então, daqui a pouco, neste caso, foi na amizade, uma boa negociação, um aspecto saudável. Mas pense, briguei com meu sócio, tive um atrito, e aí como eu vou fazer para a empresa? Muitas vezes a empresa deixa de existir, né? Por Uhum. causa de um aspecto que não foi previsto. Sim. Não, Eu e prefiro matar a empresa porque eu não gosto mais do cara uma coisa, e cada só um para não vai deixar passar, Wellington, que eu vi, fazer. até mandei para os clientes outro dia também um comunicado ali da questão Uhum, da abertura de startups de forma simplificada. Nós uhum, tivemos a semana passada foi a resolução 55, foi de 24 de março, resolução 55 lá da DREI, né, que fala a respeito do Inova Simples, que foi instituído pela Lei Complementar 167 de 2009, que é uma forma nova de se regulamentarem as startups para se facilitar essa entrada, saída, abre, fecha, porque como tu uhum, falou, é um mercado muito mais volátil, né? A exato. startup, em regra, tem base tecnológica. Então, Uhum, em regra, tem base tecnológica com muitos entraves, inclusive, por exemplo, jurídicos, né? Porque exato. pensam, vamos assim, para o pessoal compreender, né? Uhum, Se simplesmente veio uma norma dizendo que a Uber não pode mais operar no Brasil porque não tem uma concessão para operar no transporte, o que acontece com a Uber? Não tem mais negócio no Brasil. Então, é uhum, uma coisa que fica muito volátil e é por isso que tem um novo regramento para a questão das startups. Não é uhum, porque haja uma facilitação no registro dessas empresas, né, que essa empresa não vai precisar passar por todos esses itens aqui, né, uhum, para ser observado entre os sócios, porque essa questão aqui, ó, da não competição é um ponto exato. muito importante também, né? Eu tive Uhum, um caso no escritório que foi o seguinte, não era nem startup, era um caso muito clássico. Era de uma determinada empresa, de um determinado ramo. Aí o uhum, pessoal brigou lá, não se deu mais, não se acertou, e aí um dos sócios se retirou da sociedade. Se retirou, o que acontece? Por lei, quando ele se retira, 5 anos ele não pode mais exercer atividade na mesma exercer negócios na mesma atividade econômica. Só que daí o que aconteceu? Nesse meio tempo, esse que ficou na sociedade entrou com um processo contra ele, acusando que ele estava exercendo uma determinada atividade X, que era no mesmo ramo, e executando uma multa que tinha ficado ali na questão quando ele desfez a sociedade. Né? E ele só sim. cobrou a multa. Só cobrou a multa. Não cobrou indenização por danos morais, materiais, perda de mercado. Só cobrou a multa. Era uma Uhum, multa alta, significativamente alta, mas não era nada absurdo, né? Mas para também o uhum, pessoal entender que o que acontece? exato. Também tem questão de não competição, a questão de preferência, né? A questão Uhum, do direito de preferência. Em regra, sempre vai haver preferência para o sócio, né? Então, eu também tenho que exato. observar nessa compra e venda. E aí depois Uhum, nós vamos ver, até tem um nomezinho que é bonito lá, cláusulas de tag along, drag along, né? Que tem uhum, esses nomes. Depois eu vou ver com o pessoal, não quero assustar sim. nesse primeiro momento. Eu até te comentar do direito e dever do sócio ali, que é Hum, importante muitas vezes quando a gente faz uma sociedade, um sócio entra com capital, ele não entra com a atividade, né? Então é importante de deixar claro o direito e o dever de cada sócio, não é entre sócios também, né? boa. Porque tem um que vai ser o administrador, ou daqui a pouco dois vão trabalhar. E outro detalhe, esse trabalho ele vai ser remunerado só pelas cotas da empresa ou ele vai ter um salário por realizar essa atividade dentro da empresa. Então Uhum, tem a ver com os direitos e deveres aí também, claro. né, para minimizar o estresse posterior, né?